Sinfonia de Paris é um filme de 1951, dirigido por Vincente Minnelli, estrelado por Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant e Georges Guettari. Jerry Mulligan é um exuberante imigrante americano em Paris, tentando obter sucesso como pintor. Seu amigo Adam é um pianista de concertos com dificuldades, e é muito próximo de um famoso cantor francês, Henri Borel. Uma solitária socialite, Milo Roberts, resolve ajudar Jerry, mas ela está interessada em mais do que sua arte. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 249 na lista. A gente tem mais um musical do Gene Kelly. Esse não é dirigido por ele, mas é estrelado ali, né? É no estilo do outro que a gente viu. É mais um filme do Vincente Minnelli, né? Porque a gente já viu um antes, que foi o com a Judy Garland, que foi, inclusive, eu acho que o filme quando eles se conheceram. E faz tempo, né? Se eu não me engano. E aí a gente tem esse aqui agora. E bom, em termos de sinopse, a sinopse já disse tudo. Aliás, não, a sinopse não disse um ponto muito importante, que eu acho que, na verdade, curiosamente, é a trama principal do filme. Mas, ao mesmo tempo que tem essa socialite, a Milo, que se interessa pelo Jerry e quer mais do que só apoiar a carreira dele como pintor, e ele não quer, né? Ela fica dando em cima dele e ele rejeita. Ele acaba se apaixonando por uma garota que ele conhece, uma garota mais nova, que ele acaba conhecendo. Só que essa garota é noiva do Henri, então gera esse problema aí. O Jerry, a princípio, não sabe, mas essa informação acaba chegando pra ele em algum momento. E ela se apaixona por ele de volta, então eles têm aí essa intenção de relacionamento, mas ela tá noiva do outro cara e gera-se um conflito aí. Ela tem uma coisa que aí não envelheceu muito bem, é importante dizer, que a relação dela com o Henri é porque o Henri ajudou muito ela quando, se eu não me engano, os pais dela morreram na guerra, ou a família dela perdeu as coisas na guerra, uma coisa assim. E aí tem uma ideia de que ela se sente muito em dívida com ele. Então, quando ele se interessa por ela, ela corresponde mesmo não querendo. E aí ele é um homem de, sei lá, 30 a mais, e ela tem tipo 19. Porque eu acho que o filme também não trata ela como menor de idade. Eu não lembro se diz exatamente a idade dela. Eu acho que diz. Eu acho que diz que ela tem uns 19, mas eu não tenho certeza. Mas, né, aí tem essa coisa. Então, a ideia é que ela, desde menor de idade, criança, sei lá quanto tempo, foi meio cuidada por esse cara e agora ela vai se casar com ele. Um tanto problemático, mas ela acaba se apaixonando pelo outro e aí tem os desdobramentos disso aí. O filme foi inspirado por um poema sinfônico composto por George Gershwin chamado Um Americano em Paris, que é o título original do filme em inglês, né? Em português virou Sinfonia de Paris, mas no original é An American in Paris, que é Um Americano em Paris. E aí ele foi inspirado nesse poema sinfônico, nessa música instrumental ali do George Gershwin. O George Gershwin tinha morrido em 1937. E aí, na ocasião da morte dele, o irmão dele, o Ira Gershwin, que era parceiro musical, vendeu todo o catálogo musical deles, de ambos ali, pra MGM, pra um executivo da MGM chamado Arthur Freed, ali no final dos anos 40, na verdade um tanto de tempo depois da morte, né, mas ali antes desse filme, tinha vendido o catálogo musical deles todos, então a MGM, na verdade um executivo, né, mas ali a MGM tinha os direitos das músicas. Então eles montaram esse filme todos com músicas compostas ali pelos Gershwin, que são aí, pra quem não conhece, uma dupla muito famosa de composições de musicais da era do jazz, no geral, assim, tem muita música deles dois. Eles são, inclusive, os compositores de Porgy and Bess, que é um musical muito famoso também. E aí, bom, eles fizeram esse filme juntando, inspirado nessa uma música, mas juntando várias músicas deles de lugares diversos. Algumas outras, inclusive, que eram de outros filmes. E eles foram juntando essas músicas e fizeram esse filme com várias músicas deles. O grande clímax do filme, que é lá no finzinho, assim, é uma das últimas coisas que acontece no filme. É uma sequência de balé de 17 minutos, toda instrumental, sem diálogo, sem voz, né, sem canto, apenas instrumental, ao som da música An American in Paris, com o Gene Kelly e a Leslie Caron e mais um grande balé, toda feita com cenários inspirados em artistas franceses. Então é uma cena bem interessante, assim, bem bonito e tal, mas é essa cena longa, instrumental, como a gente teve no Um Dia em Nova York, que foi o último filme do Gene Kelly que a gente viu. Também teve ali uma sequência musical, eu não sei se ela teve esse tempo todo de duração, mas talvez tenha tido, eu não lembro mais. Mas também tem ali uma longa sequência de musical, assim, instrumental, só de dança e tal. Aparentemente essa sequência de balé custou aproximadamente $500 mil, boa parte aí do orçamento do filme, e foi
foi filmada em 44 sets nos estúdios da MGM. Então, daí dá pra ter uma ideia da extensão da coisa, né? É uma coisa bem grandiosa. Um fato curioso é que numa entrevista que a Leslie Caron deu em 2009, bem recente aí, ela falou que esse filme teve um problema com a censura por conta de uma cena bem no começo do filme, que quando o Henry tá falando sobre a noiva dele, ela não apareceu ainda pra gente, mas ela aparece nessa cena, ele fica descrevendo ela, conversando com o pianista que é amigo dele, ele fica descrevendo essa noiva dele, e o jeito como acontece no filme é que ele fala um adjetivo e aí tem um pequeno número de dança dela num cenário simples, dançando, representando a personalidade dela baseada naquele adjetivo que ele acabou de descrever, de usar pra descrever ela. E aí, cada adjetivo que ele fala tem uma cena diferente. Eu achei, inclusive, essa cena bem criativa. Uma delas, ela dançando com uma cadeira. E ela dança com uma cadeira daquele jeito que hoje em dia a gente tá bem acostumado. A gente já viu inúmeras vezes, né? É uma dança bem provocante na cadeira. É uma coisa meio clichê já hoje em dia, eu acho, né? É bem comum. Mas aparentemente foi bem problemático, porque a censura disse que era provocante demais, era muito sexual, não podia. E a Leslie Caron aparentemente disse em resposta, falou, mas o que dá pra fazer com uma cadeira? O que mais que eu posso fazer com uma cadeira se não ser sensual, sabe? É engraçado essa ideia, né? No fim, eu acho que... Eu não sei se alguma coisa da dança foi retirada. A informação que eu encontro não diz. Só diz que a censura se incomodou, mas não diz se algo foi realmente retirado. Eu acho que a cena que ficou tá bem sensual, do jeito que a gente tá acostumado a ver uma dança desse tipo, assim. Eu acho que ficou. Talvez fosse mais e tiraram alguma coisa, mas a impressão que eu tenho vendo o filme é que ficou. O filme foi um imenso sucesso, tanto de público quanto de crítica, e ele foi indicado a 8 Oscars. Ele não ganhou os prêmios de melhor edição e melhor diretor, esses ele não ganhou, mas ele ganhou melhor trilha sonora de filme musical, melhor figurino colorido, melhor fotografia colorida, melhor direção de arte colorido, melhor roteiro, melhor filme. Além de todos esses prêmios, o Gene Kelly recebeu um prêmio, e aí eu não incluí esse nos indicados, porque não é um prêmio que se é indicado, é um prêmio que você simplesmente ganha, mas ele ganhou um prêmio honorário naquele ano por sua versatilidade como ator, cantor, diretor e dançarino, e especificamente por suas conquistas brilhantes na arte da coreografia no cinema. Esse prêmio aparentemente foi o único Oscar que o Gene Kelly ganhou na vida, mas então ele ganhou esse prêmio extra, além dos prêmios que o filme ganhou. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro diz que o produtor, o Arthur Freed, também ganhou um prêmio especial. Eu não encontrei a internet associando esse prêmio a esse filme, mas realmente é um filme que ele produziu naquele ano. Se ele ganhou o prêmio naquele ano, dá pra considerar que teve a ver, mas eu não coloquei aqui no roteiro porque não encontrei isso sendo citado como algo referente a esse filme, realmente, só o do Gene Kelly, que no fim também não foi referente a esse filme, né, mas como ele é o protagonista do filme, acaba chamando a atenção. Fora isso, o livro não fala nada que eu já não tenha dito aqui, então vamos lá. Eu acho assim, bom, primeiro, eu fico muito curioso, e não vou olhar agora, um dia a gente faz vídeo sobre isso, por conta dos 3 prêmios que ele ganhou de figurino, fotografia e direção de arte, todos coloridos. A gente tá numa época em que a gente tinha muito pouco filme colorido sendo feito. Eram raros, assim, eram filmes bem selecionados e frequentemente eram filmes com mais apelo de público do que de arte, num sentido de que, pra dar um bom exemplo de um filme que a gente viu aqui, é o Valente Treme Treme, o filme do Bob Hope. É um filme que não foi concebido para ter muito mérito artístico. Eu diria nenhum, mas vamos só avisar dizendo muito. E aquele é um filme colorido, mas é um filme que era pra ter muito apelo ao público. O cara já era muito famoso, então as pessoas iriam querer ver um filme dele porque ele era muito famoso assim, de, sei lá, TV e tal, né? Uma coisa mais simples e mais de agradar um público em geral do que agradar a crítica, por exemplo. E era um filme colorido. Então eu sinto que era muito comum, não que fosse a única coisa que acontecia. A gente tem aqui no mesmo ano desse, por exemplo, não foi no ano anterior, né? Os Amores de Pandora também foi um filme colorido, já é um filme mais elaborado. Não tô dizendo que todos os filmes coloridos eram assim, só pra agradar o público e menos pela arte. Mas eu acho que isso acontecia muito. Então parece pra mim, de novo, sem olhar os outros indicados, que de repente ele não teve lá muita concorrência nesses prêmios. Eu acho que a direção de arte parece impossível ele não ganhar, nem que seja só pelo número de dança do final. Eu acho que só o número de dança do final já dá a produção de arte, porque produção de arte é os cenários, essencialmente, né? Então os cenários são realmente muito bonitos, o número de dança é bem bonito. E então esse eu acho que só aí já dá. Figurino, eu entendo um pouco.
mas eu fico pensando que talvez seja muito mais por falta de concorrência. Fotografia, eu acho que deve ser muito por falta de concorrência, porque eu não acho que a fotografia do filme é grande coisa. Quando é muito bonito por causa do cenário, mas aí é um prêmio da produção de arte, não é um prêmio da fotografia, né? Eu acho que a fotografia em si não é ruim, mas eu também não me chamou atenção. Ele ganhar roteiro me surpreende bastante, porque o roteiro do filme eu já acho bem besta. Eu acho, inclusive, me incomoda um pouco, eu acho que eu falei isso num dia em Nova York, né? Ele é um tipo de filme musical que eu sinto que ele tem diversos números que pra mim estão meio jogados ali, porque não sabiam o que fazer, e que não souberam integrar o número musical no filme. Alguns sim, mas outros não. E esses outros não me incomodam. O filme tem mais de uma sequência instrumental, porque se fala muito da sequência do balé no final, mas antes tem uma hora que eu acho que eles querem fazer uma coisa de dar uma música pra cada um dos 3 protagonistas, porque na verdade o protagonista mesmo é só o Gene Kelly, mas tem ele, o pianista e o cantor francês, né? Então eles fazem uma coisa de ter um número de cada. O número do Gene Kelly é compartilhado com a garota, com a Leslie Caron, que é quando eles cantam Our Love Is Here To Stay, que eu acho que é uma música muito bonita. Eu acho que inclusive esse filme tem um tanto esse mérito de usar um repertório que já era de sucesso, não são músicas compostas para esse filme. Então eu acho que isso facilita, né? Porque quando você tem músicas compostas pro filme e uma sobrevive, é bem interessante. Mas aqui eles pegaram músicas que já tinham seus níveis de status ali. Tem algumas músicas nesse filme que são famosas, mas elas não foram feitas pro filme, elas já existiam, já eram famosas. Essa é uma delas. E aí eles cantam essa juntos. Eu não lembro agora se ela canta ou se ela só dança, mas enfim. O número dela é os dois juntos. Mas eu realmente agora não lembro se ela também canta ou se é só ele que canta. Tem essa. Aí tem uma sequência do pianista que eu achei bem besta. Como ele é o pianista, ele não canta. Eu acho que ele até canta em algum outro número, mas bom, nessa ele não canta. Ele é pra ser pianista de concerto. Essa é só ele tocando. E é uma sequência que é pra ser uma coisa como se fosse ele se imaginando tocando num grande teatro, num grande concerto, que é o que ele quer fazer, mas ele não consegue. E a piada da cena, que eu não sei porque que precisava ter uma, mas tem, é pra ser uma cena meio engraçada. Eu sinto que ele é pra ser um personagem meio cômico mesmo, o pianista no filme. E a coisa da cena é que várias das pessoas, tanto na orquestra quanto na plateia, são ele. O maestro é ele, tem uma sequência de instrumentistas ali, uma fileira de instrumentistas que todo mundo é ele. Quando termina a apresentação, uma pessoa num dos camarotes começa a gritar e aplaudir muito, e é ele também, é o mesmo ator, né, fazendo. E toda essa sequência é ele sonhando. É uma sequência de sonho em que ele é todas as pessoas. Eu entendo a graça dessa cena até certo ponto, eu entendo a ideia por trás dela, mas assistindo, não sei, não somou no filme pra mim, assim, eu achei uma cena meio besta. A ideia legal, mas o resultado meio besta. E aí tem uma do francês cantando, não lembro agora que música ele canta, mas tem uma do francês cantando também, que como ele já é famoso, é ele cantando realmente numa performance profissional com público, dançarinos e tal. E aí tem essa coisa. E aí depois, lá pro final do filme, isso já é perto do final, mas bem no finzinho do filme, é uma das últimas coisas, tem o grande número de balé, que aí, né, é todo instrumental, só tem o Gene Kelly e a Leslie Caron, e o resto são pessoas que só aparecem ali, são dançarinos que só aparecem ali, os outros personagens não participam. E é uma sequência musical que não se encaixa. É também uma cena dele imaginando, é o Gene Kelly imaginando. A cena acontece num momento em que ele já descobriu. Acho que não é um filme pra spoilers, né? Mas acontece num momento em que ele descobriu que a garota que ele gosta é noiva do outro cantor. E ele vê ela saindo junto com ele. E ele fica imaginando, sei lá, alguma coisa, como é que seria eles juntos, alguma coisa assim. E essa grande sequência de balé é a imaginação dele. O que me remete muito a como foi num dia em Nova York, que também ele olha um pôster e aí ele começa a imaginar, e aí tem uma grande sequência de balé que é a imaginação dele. E naquele eu reclamei que a grande sequência de balé não é muito interessante, e ela parece que o balé tá meio que contando a história do filme até ali de novo. Um filme que a gente acabou de... a gente tá assistindo ainda. Não diria nem acabou de ver, porque a gente ainda tá assistindo. E aí pareceu pra mim que ela não acrescenta nada, é só uma representação dessa historinha, uma recapitulação da historinha em versão dança. Numa dança que eu achei que não ficou muito interessante mesmo, não é muito bonita, na minha opinião, lá num dia em Nova York. Esse aqui é bem diferente, porque primeiro, ele não tá contando a história do filme, pelo menos na minha interpretação não tá. Não pareceu pra mim que ele tá contando a história do filme. Ele tá contando uma história dos dois se encontrando e meio que ficando juntos. Uma história bem entre aspas, porque eu acho que
Pelo menos eu não enxerguei muito a história ali, um pouquinho. Com certeza não é a mesma história do filme, porque não é. O jeito como eles se encontram na coisa, não tem o dilema dela ter outro cara, não tem nada disso na historinha do balé. Então eu acho que não é a história do filme. E também é ele imaginando e tal, então tem a coisa da história ser diferente. E eu acho assim, por um lado, eu achei meio chato assistir. Eu acho que é um número instrumental muito longo, que não tá realmente avançando a história. Eu gosto de musicais, mas eu também não amo musicais. E eu acho que se você não ama musicais, tem grande potencial pra esse tipo de coisa parecer meio chatinho. Sinceramente, assim, pra mim pareceu meio chatinho. Mas é bem bonito. Eu acho que diferente de um dia em Nova York que eu achei super sem graça, eu senti que naquele eles não capricharam em nada no balé. Esse não. Esse é bem bonito, de verdade, assim. Eu acho que os cenários são muito bonitos, as danças, os figurinos, as movimentações são muito bonitas. O cenário rouba um pouco a cena, mas assim, o resultado é bem bonito. De novo, eu pessoalmente achei meio chatinho de assistir no filme. Já era um filme que eu não tava gostando tanto assim, porque eu já tava achando o filme meio chato. Eu acho que a história tem umas coisas nela que não funcionam. O jeito como ele rejeita a Milo, por exemplo, faz muito parecer que o filme quer me dizer que ela é, sei lá, uma pessoa não atraente, seja por ser feia ou por ser muito mais velha do que ele, e aí por isso ele não se interessava, alguma dessas coisas. Mas a atriz que foi escolhida não é nenhuma dessas coisas. A Milo é interpretada pela Nina Fock, que era 12 anos mais nova do que o Gene Kelly. Então, o filme parece muito que no roteiro tá tentando me dizer que ela é uma mulher mais velha e ele não se interessa por ela porque ela é mais velha. Ela era 12 anos mais nova do que ele. Eu acho que 12 não era suficiente, porque no fim a outra que ele se interessa é 19 anos mais nova do que ele. Então eu acho que 19 é a idade correta. Sabe, é uma mulher muito bonita, a Nina Fock. Eles colocam uma outra coisa ali nos argumentos, porque tem uma ideia dela ser, sei lá, ativa em relação a querer ficar com ele, né? Ela toma a iniciativa e aí isso incomoda ele, mas de um jeito que eu também acho que não envelheceu bem. Apesar de a gente ainda ter muito esse problema aí, e a gente ainda ter muito isso considerado um problema na sociedade frequentemente, eu acho que é uma coisa que não envelheceu bem. Ele não ter interesse por ela, ok. Uma pessoa pode não ter interesse por outra pessoa por qualquer motivo que seja. Às vezes simplesmente não bateu. Mas eu acho que o jeito como o filme mostra parece muito que ela tá sendo vista como uma pessoa que a atriz simplesmente não é e não combina com o papel. É isso que eu quero deixar claro. Eu entendo que a falta de interesse pode acontecer entre quaisquer duas pessoas, por mais, sei lá, bonitas ou carismáticas ou qualquer coisa que sejam. Não é isso. Mas eu acho que o jeito que o filme mostra parece muito que era pra ser uma pessoa diferente ali, fisicamente. E, de novo, ele no fim fica realmente com uma que é, na história, muito mais nova do que ele. E ainda tem essa outra questão de que ela era cuidada pelo cara com que ela ia casar, como uma criança ainda. Então, pontos extremamente problemáticos ali. Inclusive, o relacionamento dele com essa menina, do Gene Kelly com a Leslie Caron, começa com ele se interessando por ela e sendo extremamente chato com ela. Ele fica arrastando ela pras coisas, ele sendo incômodo, inconveniente. E aí ele vai na loja onde ela trabalha, ele descobre a loja onde ela trabalha, ele vai até lá. E ele fica perturbando ela. E ela fica rejeitando, até ele faz um negócio extremamente idiota. Ele tenta fazer uma coisa engraçadinha, mas é uma coisa muito idiota. E ela fala, tá bom, eu aceito, eu saio com você. Toda sorridente, assim, felizinha. Parece que vira uma chave. Em vez de ter uma evolução e dela, tipo, tá, talvez ele não seja tão chato assim. Parece que do nada vira uma chave e ela passa a gostar dele também. Que eu também achei muito pobre de roteiro, sabe? Muito pobre de desenvolvimento de personagem. Assim. Então, todas essas coisas já estavam fazendo eu não gostar muito. Eu gosto das músicas. Tem músicas ali que eu já conhecia e que eu já gostava. Músicas que eu, sei lá, ouço aleatoriamente. Então, no filme, isso me ajuda a gostar de um musical desses, inevitavelmente. Mas alguns pontos, como esse ponto da história, por exemplo, já estavam fazendo eu não me interessar tanto assim pelo filme. E aí, quando chega esse grande número musical, que é lá no final do filme, então é lá no final de um filme que eu já tô meio assim com ele, eu achei chato. Mas é inegável que é muito bonito. Eu acho que é realmente muito bonito o número musical. Só que bonito e chato são coisas que conseguem conviver, né? São duas coisas que conseguem conviver numa mesma cena. Então, enfim. Eu acho que é um filme interessante pra quem gosta de musical. Eu recomendo. Pra quem gosta de musicais nesse estilo e tal, eu recomendo. Eu continuo sentindo que esse estilo de fazer musical ainda é um reflexo lá dos Sapatinhos Vermelhos. Como eu falei lá naquele vídeo, que o filme fez muito sucesso nos Estados Unidos e fez os estúdios de Hollywood quererem incorporar
elementos daquele filme nos seus musicais. Eu ainda acho que os elementos daquele filme são essas cenas instrumentais, porque é uma coisa que aquele filme tem e que os 2 musicais que a gente viu depois daquele, americanos, têm também. Eu ainda acho que nenhum conseguiu fazer do jeito que aquele fez, porque aquele integra o número instrumental na história. E eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto muita falta disso. Eu acho que boa parte da graça daquele... Os visuais também são muito interessantes, é uma coisa efeito especial, né? Uma coisa diferente, não é simplesmente cenários e danças. Mas pra mim, pessoalmente, uma das partes mais legais daquele é o jeito como ele integra na história. E aí eu acho, os americanos que a gente viu até o momento, nenhum integra na história. É sempre separado. Se você tirar esse número musical, não afeta em nada, ele não conversa com a história do filme. Ele não complementa a história do filme em nada, como eu acho que aquele complementa. E é isso que eu tô sentindo falta. É isso que até o momento eu continuo sentindo falta. E é isso que me impede de gostar tanto desses. Mas, de novo, se você gosta de musicais, eu acho que é um bom musical, né? Nesse estilo. É um filme que, dependendo da sua predisposição, tem potencial aí pra você gostar. É um filme realmente bonito. Em alguns momentos, pelo menos, muito bonito. E é isso. Se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!